O Pandas ele não veio para substituir nenhum Hadoop, nenhum Spark, nenhuma ferramenta de Big Data. Então, ou seja, o propósito dele não é substituir essas ferramentas. Então, eu não acredito que você vai conseguir substituir uma infraestrutura muito grande de dados. Você tem uma base de dados extremamente grande. Você precisa trabalhar com infraestrutura de Big Data. Beleza? O Pandas resolve muitos problemas de bases grandes. Você consegue trabalhar com essa biblioteca, ela é muito robusta. Mas ela não resolve o principal problema se você tem bases gigantes. Precisa trabalhar com dados não relacionais, tá? Você precisa de banco não relacional, enfim. Não quer dizer que essa biblioteca resolve todos os problemas do mundo, não. Ela ajuda muito. Vamos lá. Então, olha só, trabalhando com bases grandes, né? A primeira dica é o seguinte, tenta trabalhar apenas com as colunas que você vai realmente precisar. Isso é clichê falar isso, mas isso é muito importante. Às vezes você tem uma base de dados que ela tem 150 colunas. E você precisa trabalhar com análise de dados ali, você precisa manipular esses dados. Mas muitas vezes você não vai usar essa quantidade de coluna. E aí, na hora de você ler a sua base de dados, essa base não lê na sua máquina que você está trabalhando, no seu notebook, no seu computador, entendeu? Pelo fato dela ser muito grande, você está carregando para a memória diversas colunas e você não consegue. Então, atente a isso. A segunda dica, atente para o tipo de dado de cada coluna. Isso faz uma diferença danada. Então, ou seja, o tipo de dado ali da coluna, o Pandas organiza os dados, armazena em memória conforme o tipo de dado. E dependendo do tipo de dado, isso fica muito custoso na memória, fica muito caro para a biblioteca gerenciar isso na memória. Entendeu? Então, dependendo do tipo de dado, a gente vai ver um exemplo aqui. Você vai ver que o consumo de recursos da máquina, de memória, é muito grande. Use o chunk size para dividir o processamento por quantidade de linhas. Às vezes, a sua única saída é usar o chunk size, que é um método para você quebrar ali a base. A gente vai ver um exemplo agora. Então, olha só, outra dica, se você estiver usando o Linux, você fala assim, pô, mas para eu saber quais colunas eu vou trabalhar, eu preciso saber quais colunas tem na base, e eu não consigo ler a base, né? Então, é um problema ali do cobertor curto. Você puxa para cima, destapa embaixo, aí vai. Então, olha só, uma dica para você aí, você está trabalhando com uma base muito grande, e aí quando você manda ler ela com o Pandas não lê. E dá um erro e não lê. Mas aí você não sabe quais colunas você quer trabalhar. Use esse comando read -n5, ou seja, para ler as 5 linhas, as 5 primeiras linhas do seu arquivo no sistema operacional. Então, se você está com Linux, você pode usar esse comando, você vai ver as 5 primeiras linhas. Normalmente, as suas colunas, o nome das colunas ali, se você tiver coluna, né, no seu arquivo, vão estar nas primeiras linhas. Então, você já sabe quais colunas você vai usar. Você pode ler ali X linhas, visualizar essas 5 primeiras linhas e depois mandar ler as colunas que você precisa ler. Beleza? Outra forma de você fazer isso, já usando o Pandas, é ler a base de dados e usar o parâmetro nrows igual a 5. E ele vai ler só as 5 primeiras linhas do seu arquivo. Isso aqui já resolve. Lembrando que, às vezes, o seu arquivo ele não está com o separador padrão, que é vírgula. Beleza? Então, aí quando você executar esse comando aqui vai dar um erro. Então o Pandas não vai conseguir ler porque ele vai tentar encontrar o separador vírgula e não vai achar a vírgula, aí ele vai ler meio errado ali, você não vai entender como é que ficou o seu data frame. Então, esse comandinho aqui, ó, é legal que você consegue ver como que o dado está organizado, e aí você consegue descobrir qual é o separador, e aí você coloca o separador aqui, por exemplo. Imagina que o separador entre as colunas, né, CEP é igual a, imagina que o separador é um pipe, né, o separador é um pipe, algo assim. E aí você vem e edita aqui, ó, na hora de ler, e ler as 5 primeiras linhas aqui, por exemplo. Ou o separador é um ponto e vírgula. Aí vai. Beleza? Então a dica aí legal é usar esse read n5 aqui. Exporte o nome das colunas para usar no Pandas User Codes. Então olha só. Isso é muito interessante. Porque às vezes, pessoal, você lê a base de dados. Você lê aqui com o nrows. Você descobriu o separador. Aí você leu as 5 primeiras linhas. O que ele te mostra? Ele te mostra as colunas. E o que dá para você fazer com esse data frame que você acabou de ler? Dá para você exportar o nome das colunas ali e você sabe quais colunas você vai usar. Então imagina uma base de 150 colunas, entendeu? Como é que você vai informar quais são as colunas que você quer usar? Você tem que digitar na mão todas as colunas. Você vai ter um user code ali, uma coluna user code gigante. Então você pode exportar aqui para uma lista e usar aqui o nome aqui na mão com a lista. Ou ainda, você pode ler a base de dados usando user codes e passando a posição, a coluna 0, a coluna 1, 2, 3, 4 e 5. E por fim, você pode usar um lambda para interar sobre a lista de colunas que você precisa e falar que você só quer ler
X colunas e não as outras, por exemplo. Acho que eu tenho até um exemplo aqui, tá? Se eu não me engano. Isso aqui, ó. Então, olha só. Imagina que eu tenho um arquivo e eu leio todas as colunas do meu dataset, do meu arquivo, e eu quero, exceto algumas. Então, eu quero ler X colunas, exceto algumas. Então, olha só, pessoal. Eu tenho a data, tá? Eu coloquei dentro da variável data aqui só para ficar mais fácil a visualização. Então, leia a coluna, leia minha base de dados. User calls é igual a lambda, column, ou seja, para cada coluna, pega, coluna não está em part ticket fail cable, ou seja, eu quero ler todas as colunas do meu arquivo, no meu data frame, que não sejam uma dessas aqui. Então imagina que você descobriu lá N colunas que não precisam delas. Você pode passar a lista das colunas que você não quer ler aqui. Ou então que sejam, leia todas as colunas que estão em uma determinada lista, ou seja, lista branca. Só vai ler só aquelas colunas ali, acabou. Beleza? Então é a forma de você trabalhar com muitas colunas ali e salvar espaço aí. Beleza, vamos ler aqui a base. Agora, vou ler a base total aqui. A gente vê aqui o tamanho dela, né? Aqui é uma base de exemplo, ela não é grande, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui já vai dar certo. Vou ler a base aqui novamente, que eu trabalhei nela, né? Pronto. E aqui a base. Vou descer até o final agora. Pronto. Então tá, li a base de dados, né, pessoal? Beleza, já mostrei isso aqui. E aí a gente vai ver o uso das colunas. Então, ó, ver o tamanho de memória. Então, olha só, o tamanho de memória aqui, ó, é esse tamanho aqui, tá? 83 KB, né? Uma base extremamente pequena, mas a título de exemplo aqui para vocês entenderem. Podia ser uma base de 2 GB, de 4 GB, de 10, aí vai. Ia estar aqui o tamanho dela aqui, tá? E aí, se eu ler a base excluindo algumas colunas, imagine que eu quero excluir essas 4 colunas. O que vai acontecer aqui, ó? Executei esse comando, né? Minha base agora tem todas as colunas, exceto aquelas que eu excluí aqui em cima, beleza? E aí, se eu ver o tamanho de memória, pessoal, olha só, o tamanho diminuiu bastante. Então, já diminui quase 30% aqui do uso de memória, só de ler as colunas que eu quero trabalhar, beleza? Simples assim. Agora, pessoal, a gente entra aqui na questão de tipos de dados. Então, olha só, se a gente lê a base de dados aqui, ó, e a gente tem os tipos de dados que cada coluna nos dá. Então, olha só, eu tenho o passageiro ID, que é inteiro, 64. Eu tenho o sobreviveu ou não, que é 0 ou 1. Ele também coloca aqui como inteiro, 64. Nome é object, eu falei, nome como é string, ele não sabe se é string, se é data, ele coloca como object. Ele não entende bem esse tipo, ele coloca isso como object, float, e aí vai. Só que esses tipos de dados aqui, a gente consegue alterar esses tipos de dados, converter os dados, e você vai ver que você salva muita memória fazendo isso. Então, olha só, imagina que eu li aqui a base de dados, vou ler ela de novo, né? Li a base de dados completa. Então, a base de dados completa está aqui. Se eu der um info aqui agora, ele me mostra o tamanho da minha base. Então, voltei para o tamanho original. Beleza. E aí, pessoal, eu vou converter os meus dados. Olha só, a coluna sexo, ela é uma coluna, ela é categórica, né? Então, ou seja, eu tenho sexo masculino ou feminino, é uma categoria. Não é um string, eu não tenho um nome grande ali que eu tenho que armazenar, tá? Então, é uma coluna categórica, masculino ou feminino. Então, eu posso alterar o tipo dessa coluna para categórico, que vai refletir ainda a realidade do meu dado. Eu não estou alterando o meu dado aqui. Então, veja bem, ele está calculando aqui como object. Ele identificou essa coluna como object. Se eu alterar isso aqui para categórico, eu tenho certeza que isso melhora também o uso de memória. Beleza? Embarked. Então, ou seja, ele embarcou, qual porto ali que ele embarcou, né? Então, também é uma categoria, é uma sigla que informa. Não tem um dado ali tão mais rico do que uma categoria. Então, posso colocar isso como categórico também. Então, para converter, eu faço S-type categórico. Sobreviveu ou não? Ele sobreviveu ou não é 0 ou 1. Também posso tratar isso como uma categoria, não tem problema nenhum, para eu trabalhar nos dados. Qual foi a classe do ticket que ele comprou? Se é a primeira classe, segunda classe ou terceira classe, eu também posso tratar isso como uma categoria, não tem problema. O ID do passageiro. Muitas vezes eu não preciso desse ID do passageiro. Se eu estiver trabalhando ali com machine learning, por exemplo, não faz sentido eu ter. Mas quando eu estou fazendo análise de dados, preciso contar, enfim, eu preciso trabalhar com esse dado. Mas ele é um valor que é pequeno. Então a gente tem um valor aí de 0 a 900, ou um valor que seja 0 a
a 1000, a 2000, a 10.000, não tem necessidade de ser int 64, então ele vai gastar mais bytes à toa. Eu posso converter isso para int 32. Part, eu também posso converter para int 32 e número de irmãos e irmãs também int 32. Então fazendo essa alteração, nossa base agora está 83k aqui, né? Então fazer essa alteração e a gente consultar aqui, ó, uso de memória, você vai ver que a gente ganhou aqui quase 50%. Beleza? Então, uma coisa muito simples, mas que a gente menospreza quando está trabalhando com os dados. Então, imagina que você tem uma base de dados que ela ocupa 4 GB de memória na sua máquina de 8. Sua máquina tem 8 GB. Você não vai conseguir trabalhar com essa base. Mas se você reduzir em 50%, você vai conseguir trabalhar com essa base. E aí você me fala assim, poxa, mas isso aqui é muito legal, desde que eu já li a base, né? Então, uma vez que eu já li a base de dados, é fácil converter. E quando a base não é lida, né? Não consigo nem ler a base. Então, a primeira forma é tentar para as colunas que você pode excluir no momento de leitura. Isso vai ajudar muito. E a segunda forma é converter os dados em tempo de leitura. Então, isso que a gente vai ver agora. Então, você pode converter aqui em tempo de leitura, por exemplo. Você passa os dados no momento da leitura e informa qual é os tipos de dados por coluna. Então, imagina o seguinte. Eu quero que o tipo da coluna embarque é categórica, da coluna sobreviveu ou não é categórica, da coluna parte é int 32 e assim por diante. Eu posso passar aqui, ó, nesse parâmetro de type, pessoal, na hora de ler minha base de dados. E aí, eu fazendo isso, eu definindo isso para aquelas colunas que eu quero trabalhar, eu vou conseguir ler a base. Muitas vezes eu consigo ler a base e consigo trabalhar com ela dessa forma. Beleza? Essa é a primeira abordagem que a gente tem para trabalhar com bases maiores aí, que a gente tem pouca memória.